Oi, o Bem-Estar hoje vai falar sobre tuberculose. O número de casos no Brasil tem aumentado bastante, principalmente aquela tuberculose que fica mais resistente a remédio. São 3 casos por dia. A gente está aqui hoje com o infectologista Dr. Giancarlo Gorenstein para tirar nossas dúvidas sobre essa doença que é altamente contagiosa, não é isso, doutor? Pois é, a chance de passar de uma pessoa para outra acaba sendo muito grande. Por quê? Porque o micobactério, que é o responsável por essa transmissão, ele ocorre através de tosse. Então as pessoas acabam tossindo e passando de pessoa a pessoa. Mas tem um detalhe, quando a pessoa tosse, isso fica em suspensão no ambiente. Agora imagine num transporte público, num ambiente de trabalho que eu tenha alguém contaminado, isso é um facilitador de transmissão de pessoa a pessoa. É muito resistente? Pois é, normalmente no nosso caso nós não temos tantas bactérias ou micobactérias resistentes como a gente vê em outros países. Mas de toda forma nós já precisamos fazer uma mudança da terapia, ou seja, acrescentando drogas a mais, porque nós temos um perfil de pelo menos de 16%. Ou seja, de todas aquelas pessoas que tenham tuberculose, 16% já mostraram a resistência a alguma dessas medicações. Uma pessoa está com tuberculose, tossiu no transporte público. Pois é, isso é muito variável. Geralmente vai depender se aquele ambiente é arejado ou não arejado. Então imagine, nesse período que a gente começa a ter diminuição das temperaturas, Sim, as pessoas fecham mais. A chance dessa micobactéria se manter em suspensão por mais tempo acaba sendo maior. Por isso, uma das orientações é sempre deixar os ambientes arejados e ventilados, evitando essa contaminação. Agora a gente está vendo que o número de casos no Brasil de bactéria multiresistente, né? Ou seja, você toma um antibiótico, não adianta tomar outro, vai trocando e não resolve. Esse número de casos tem crescido bastante. Por que ela se torna assim tão resistente, doutor? Sabe qual é o grande problema? O tratamento, por exemplo, da tuberculose no pulmão, ele requer pelo menos, quer dizer, é o tempo para o tratamento, são 6 meses. As pessoas se sentem bem a partir do primeiro, do segundo mês e falam assim, mas eu estou ótimo, eu não tenho tosse, 3 semanas de tosse, eu não tenho febre, eu não tenho emagrecimento, eu estou me sentindo muito mais disposto. O que as pessoas fazem? Suspendem o tratamento. Ou seja, se eu deveria tratar 6 meses e essas pessoas trataram apenas 2, elas não estão tratadas e não só continuam contaminando outras pessoas, como acabam tendo que retratar. E, novamente, no retratamento, abandonam. Isso faz com que a micobactéria desenvolva algumas resistências que também são passadas para outras pessoas. Por isso, o aumento do número de casos de pessoas que já vêm com a tuberculose com perfil de resistência. Ou seja, antibiótico, gente, quando o médico passa é para fazer direitinho, tomar ele até o fim. Agora, tuberculose a gente lembra muito tosse. É só esse sintoma ou é qualquer tipo de tosse? Pois a gente tem que estar atento ao tempo da tosse. Não é aquela tosse que começou há 1 semana. É aquela tosse que está mais de 3 semanas, persistente, seja seca ou com catarro. Normalmente ela acompanha com aquele catarro amarelado, esverdeado, podendo ter febre no finalzinho da tarde e à noite, que a gente chama febre vespertino-noturna. Pode ou não ter ou haver emagrecimento, mas a tosse é aquilo que chama muito mais atenção por um período prolongado. Então, as pessoas estejam atentas, quem estiver nos ouvindo e tiver esses sintomas, procure o médico, porque existem formas da gente fazer o diagnóstico e o tratamento é absolutamente gratuito pela rede pública de saúde. Tem como prevenir? Por exemplo, tem vacina para tuberculose? Pois é importante isso. A vacina, que é a BCG, ela é dada já na maternidade, principalmente para aquelas crianças que nasceram bem, estão com bom peso, elas já recebem na maternidade. Porque imagine pegar essa criancinha, colocar no transporte público para levar para casa. Essa vacina, ela tem como objetivo prevenir formas graves de doença. Não previne a tuberculose, mas pelo menos, especialmente inclusive nessas crianças, não tem o risco de desenvolver formas que são muito graves, principalmente com comprometimento neurológico. A BCG é aquela que fica a marquinha, né? Marquinha no braço. A gente toma quando criança, mas tem que tomar de novo? Não, não é feito uma dose de reforço. Portanto, a mamãe, a vovó que estão nos assistindo, olhem a carteirinha, vê se realmente já tomaram a BCG para ficar tranquila. Mas, de toda forma, tem algum tossidor dentro de casa, procure um pronto-socorro próximo da residência, porque é fácil fazer diagnóstico e o duro é ter que tratar pelo tempo. Mas é uma droga muito bem
tolerável. Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é feito de várias formas. Uma é pela clínica. Aquele indivíduo que tem tosse mais de 3 semanas, febre, principalmente no finalzinho da tarde à noite, e, ao mesmo tempo, emagrecimento. E radiológico. Ou seja, a gente faz o raio-x do tórax, o raio-x do pulmão. Normalmente, a tuberculose, ela forma como se fossem buracos no pulmão, chamado cavitações. E essas cavitações ajudam no diagnóstico. Muitas vezes, alguma alteração no pulmão não é tão elucidativa. Então, a gente faz uma outra testagem, que é através do escarro. As pessoas são orientadas a promoverem tosse e aquele escarro é estudado. Fazemos o que a gente chama de baciloscopia, que é a pesquisa do bacilo da tuberculose no escarro. E lembrando sempre, né? Tem a vacina BCG, mas também tem que lavar a mão, né? Passar álcool, isso aí também, tudo isso é muito importante, ter uma boa alimentação. Sem dúvida. E manter transportes públicos, mesmo dentro de casa, os locais arejados e ventilados, diminuindo a chance de infecção. Muito obrigada, doutor Giancarlo. Ele é infectologista e falou hoje pra gente sobre tuberculose. Se a gente se cuidar, dá para evitar.